Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Programação Aplicada, curso de Engenharia Civil. Nós vamos trabalhar a última parte das funções. Tá? Aqui nessa parte nós vamos mostrar para vocês como é que você cria módulos para agrupar funções quando você já tem um conjunto de funções personalizadas que você precisa não ter que ficar copiando ou colando elas para os seus novos programas, você pode agrupá-las em módulos. Vamos mostrar como fazer isso. Como trabalhar com números aleatórios, como trabalhar com a função type, como trabalhar com listas compreensivas, que são maneiras mais automatizadas e mais simples de criar listas, e geradores, que é tentar entender, por exemplo, como é que a gente faz um for personalizado. Tá? Basicamente, o que o gerador vai fazer por nós. Isso está no capítulo 7 do livro de Menezes, então vamos falar aqui. O módulo de funções, pessoal, é um arquivo com a extensão .py, isso é importante que você vai salvar, não é o IJPython, tá? É o .py. E nesse arquivo você coloca todas as funções que você vai usar nele. E aí depois você só chama esse arquivo. Aqui é um exemplo de um arquivo, a gente comentou aqui, dizendo que é um módulo de matemática, criou 4 funções e operações básicas. Função de somar, retornar a soma, subtração, retornar a subtração, multiplicação de A e B, né? E a divisão. Com um if e um else aqui, no caso da divisão ser diferente de zero, ele divide. Se não, ele diz, imprime divisão diferente de zero e retorna nada. Então, esse é um conjunto de funções que está num módulo que, quando você salva em arquivo PY, ele fica com essa cara para o Python, certo? E é isso aqui que a gente usa para chamar depois qualquer uma dessas funções. Como é que a gente faz isso? Aqui só chamando a atenção que o arquivo, geralmente a gente bota o nome do arquivo, né? .py, aqui na verdade é um ponto, não é uma vírgula, desculpe. Aqui vamos ver funcionando. Você pode chamar, simplesmente botar import, nome do módulo, e depois chamar o módulo e a função. Essa é uma maneira. A segunda maneira é você chama o nome do módulo, né, from módulo tal, import função. Essa segunda opção a gente vai ver que lá não é muito legal, porque às vezes você pode ter vários módulos rodando no mesmo programa com funções com o mesmo nome. Então, aqui é um exemplo, ó, aquela função, um módulo que nós criamos, ó, import mod underline mat, tá, que é o arquivo. Ele importa normalmente, aí depois você só escreve o nome do módulo, que é essa primeira sintaxe para ativar ele, ó. Import está aqui, aí o nome do módulo, ponto, soma 10,5. Aí ele chama dentro do módulo mod mat a operação de somar 10 com 5 e ele retorna 15. Pronto, é só isso. É bem simples de usar os módulos, tá? E essa sintaxe B, ela é mais ruim, porque aqui quando você chama só o nome da soma, se você importar, que seria from mod mat import soma, aí se tiver outros módulos usando a função soma, ele pode dar conflito. Então, o melhor é usar essa sintaxe inicial, importar nome do módulo, tá? E depois usar módulo.função. Agora, trabalhar com números aleatórios é muito útil quando você precisa preencher ou popular tabelas ou algumas estruturas de dados de maneira aleatória. Então, existe um módulo que a gente vai trabalhar, que é o módulo random, que é um módulo que o Python já tem uma série de funções que faz isso para você. Então, com esse módulo random, tá, a gente pode, por exemplo, mesmo sintaxe do módulo personalizado, import random, aí for x in range, né, de x até 10, print random, que é o nome do módulo, ponto, rand.int, que é gerar um número aleatório inteiro. E eu dou uma faixa, né, entre 1 e 100. Tá? Essa é uma função rand.int dentro de random, que é o módulo. Aqui é outra função, também dentro do módulo random, import random, o mesmo for, x in range, só que ao invés de usar a função random, você usa uma função com o mesmo nome, que é random, que ela não precisa de parâmetro de entrada, porque ela traz o padrão dela, trazer um número entre 0 e 1. 10 números entre 0 e 1. Essa função aqui é muito útil para gerar números aleatórios. Outras aplicações aqui da função do módulo de números aleatórios é a função uniforme. Essa aqui, ela também pega um número aleatório, só que a partir de uma faixa pré-definida, né? Enquanto aquela outra pegava um número inteiro, essa aqui pega um número real, ó, um número com casos decimais. Então, só está mudando a função. Ó. Aqui, por exemplo, é uma função, aí dentro da random, você tem uma função chamada sample, que você pode passar uma lista para ela e depois dizer para ele aleatoriamente selecionar 3 elementos da lista, ou 2, ou 1, ou quantos você quiser. Então ele botou 10 seleções a partir da lista principal com 3 cada uma. Tá aqui.
Então, esses são algumas das funções do módulo random, que nós vamos ver funcionando depois. A função type, ela é muito útil para você ver o tipo de estrutura de dados que você está trabalhando. Então, se você tem dúvida sobre uma função, se ela é uma função, se um tipo de estrutura é lista, é dicionário, se uma variável é string ou inteiro, então você usa type. Aqui tem uma sequência de exemplos. Ó. A é um número inteiro, você chama o type, ele dá int. Né? O B é um string, você chama o type de B, ele dá string. O C é um número real, você chama type de C, dá float. Né? O D é um false, é uma booleana, né? Que é aquelas variáveis sim ou não. Então, se dá um type em D, ele chama bool. Aqui, para estrutura de dados, ó, listas. Tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é uma lista, isso aqui é uma tupla, isso aqui é um dicionário, isso aqui é uma função. Tá? Então, é muito útil para você identificar os objetos que você está usando no Python, a função type. É basicamente a função e o nome do objeto. List comprehenses, ou listas compreensivas, é uma sintaxe simplificada para montar elementos de uma lista ou de qualquer estrutura, qualquer coisa estruturada. Né? Lista é o que a gente mais usa. Aqui está errado assim, está escrito, pessoal, por favor, perdoem a correção. Então, lista recebe a variável for, que é o iterador, a variável dentro de uma lista de referência. Isso fica mais claro, né, quando a gente aplicar, tá? Então, esse list comprehensive, ele é muito empregado também, não só para fazer listas de números, mas também de textos, de strings, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Fazer uma lista de 0 a 9. Ó. Você diz L, recebe, aí abre e fecha colchetes, aí a variável é x, aí for x variando em range de 10. Então, ele vai pegar o x e aplicar no range de 10, e vai trazer cada x um valorzinho desse range. Então, o range de 10 é 0, 1, 2, 3 até o 9. Você pode ir sofisticando o list comprehensions. Tá? Você pode, por exemplo, dizer para ele pegar o x, né, ao invés de aplicar no range, aplicar numa lista. E aí, esse x que vai rodar no for, ele sofre um processo de função aqui externo. Ó, multiplicar por 2. Então, ele vai pegar aqui o 0 vezes 2, o 1 vezes 2, o 2 vezes 4, 2 vezes 2 dá 4, e o 2 vezes 3 que dá 6. Tá? Você pode fazer o list comprehension para strings, né? Então aqui é uma funçãozinha que pega o S, que é um string, e aplica um upper, que é colocar ele em maiúsculo. Aí o mesmo for, que está aqui, tá vendo? For S in A, B, C, D, E, que está tudo minúsculo, né? Então eu já estou passando. Veja que às vezes eu passo um range, que é um gerador, às vezes eu passo uma lista, às vezes eu passo um string, né? Depois do in. Mas tudo funciona por list comprehension. Aí ele já monta a lista para mim. Ele pega o A, B, C, D, E e entende que o A é um elemento da lista, o B também até o F. E pega cada um e aplica a função upper e traz ele maiúsculo. Você pode fazer processos mais complexos aqui, ó. São funções com a mesma variável, formando uma tupla, né? Você está dizendo, ó, o x vai rodar na lista de 0, 1, 2 e 3, só que esse x vai ser, para cada elemento que ele pega na lista, vai montar uma tupla, que o primeiro x é o 0 e o segundo, ele pega o x e multiplica por 2. Então, o primeiro 0 fica 0 e 0. O 1 fica 1 e 1 vezes 2, 2. O 2 fica 2, 2 vezes 2, 4. E o 3 fica, ó, 3 é x, 3 vezes 2, 6. Então, eu estou montando tuplas onde o primeiro elemento, o segundo elemento é o dobro do primeiro, com exceção de quando for 0. Então, aqui exemplo de aplicação do list comprehension. Muito útil para criar listas de maneira mais rápidas. Junto com o random, isso é muito útil para popular conteúdos de tabelas. Tá? Aplicação aqui do list comprehension, você pode também amplificar aqui a sintaxe que está usando um x. Né? Você está vendo que ele tinha do x, for, usava o for. Você pode dentro do for aplicar um if. Aqui a gente está dizendo assim, olha, é uma lista dos pares. Eu digo para ele, ó, monte uma lista de x e aplique essa lista, a gente vai chamar-se P, for x em range de 10, se x dividido por 2 for igual a 0, que é quando ele é par. Né? Então ele passa pelo 0 até o 9, mas só pega o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. É uma lista de pares, certo? Você pode usar ele também para fazer processos de empacotamento ou desempacotamento. Tá? Aqui é um exemplo, você tem duas variáveis x e y, que vão ser uma tupla. Né? Você vai montar uma lista de tuplas, e essa lista, essa variável x e y, ela vai rodar em cima de cada elemento da lista aqui, ó, que já é uma tupla. Uma tupla 1, 2, 3, uma tupla 4, 5, 6, 7, uma tupla 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, quando a gente bota esse asterisco aqui, a gente diz para ele o seguinte, o último elemento da lista vai ser o y, o resto pertence a x.
Então, quando ele roda aqui no primeiro elemento, ele monta essa tupla aqui e ele vai montar ela, tá aqui, ó. Ele diz, ó, essa tupla, o último elemento, o y é o 3, está aqui, e o x e o y vão ser o 1 e 2. Então, 1 e 2 é uma lista. Quando ele chega no segundo elemento da lista, né, que ele vai montar, ele diz, olha, o x vai ser o 4, 5 e o 6. 4, 5 e 6. E o y vai ser o último, que é o 7. Certo? Quando ele chega agora no terceiro elemento da lista, para poder montar aqui, ele vai aqui o asteriscozinho de novo e o x e o y. Então ele vai dizer, o último elemento, que é o 13, é o y. Agora o 8, 9, 10, 11 e 12, estou empacotando eles numa única lista. Tá? Se eu trocar o asterisco de lugar e botar ele no y, ele só muda o processo de empacotamento. O primeiro vai ser o x e o resto é y. Tá vendo? Muito parecido. Ó. O primeiro, que é o 1, vai ser x, 2 e 3 é o y. O primeiro, que é o 4, vai ser o x. 4, 5, 6 vai ser o y. O primeiro elemento, que é o 8, é o x. 9 é o 13, é o segundo elemento, que é o y. Então, você pode usar o List Comprehensive para desempacotar e, empacotar conteúdos. Né? Geradores. O que é isso, pessoal? É quando a gente tem a necessidade de criar uma estrutura de acesso, né? de interação como um for, que vai criar de maneira personalizada dados para uma lista. O exemplo do que já acontece com o range e com o enumerate. E para a gente entender como é que funcionam os geradores, primeiro eu tenho que explicar a sintaxe do que é o iterável, o iterador e o sequenciador. A lista é um elemento iterável, mas ela por si só não roda. Tá? Eu preciso transformar ela num iterador. Aí eu uso essa função iter. Tá? E o sequenciador, que é o que vai andar em cima da lista, é o next. Então, o iter transforma a lista numa coisa que eu posso andar em cima dela, e o next faz a execução de andar em cima da lista, que é simulando o que o for faria. Tá? E aí você tem uma função que vai se valer desses elementos iterável, iterador e sequenciador para poder criar a lista que você quer. Essa função vai ter o nome que você quer e um conteúdo que você quiser. Aqui é uma função que vai criando uma sequência numérica, mas o importante destacar aqui é o yield, que ele funciona como um return. Tá? Esse yield é o que vai informar para o gerador qual é o último i da função, o último valor da função, tá? Quando ele retorna. Então, como você vai ficar chamando a função várias vezes, como se fosse recursivamente, o yield é a sintaxe importante para você lembrar quando vai criar a função geradora, certo? Aqui é um exemplo, ó, você tem uma listazinha simples, L, 1 e 2, ela não é iterável, aí você diz, ó, itere ela, aí você iter de L, aí agora i, quando você dá um enter, ele vira lista iterator, quer dizer, é um elemento iterável. Aí o next ó, vai chamando, ó. Next i chama o primeiro, que é 1. Next 2 chama o segundo. Se você tentar chamar o next i de novo, não tem, ele vai dar erro, né? Stop iteration, tá? Então, isso aqui é o iterável, que é a lista. Esse é o iterador, que é a função iter, que faz isso para ele. E esse aqui são as funções de iterações, ou sequenciadores, tá? E esse aqui, esse stop iteration, é um erro de acesso que você pode tratar, como a gente viu na aula passada, para quando o teu iterador, né, o sequenciador está passando do limite da lista, certo? Aí, de posse desse conteúdo, aí você pode criar, então, o gerador. Olha só, aqui tem uma funçãozinha de soma, ela gera um númerozinho, tá? Simples só. Começa com 0, enquanto for true, aí o yield aqui para guardar o último, né, o último valor da função que ela usou. E o que ele faz? Ele pega o i e soma mais 1. Então você pega e diz, ó, g recebe, gera número, que é a função. Da agora para frente, g é um gerador, certo? Então g é uma função geradora graças ao yield. Agora, para você iterar em cima dela, você usa o quê? O next. Ó, next g, aí o primeiro é 0. Next g é 1. Next g, 2. Quem faz ele entender que o primeiro é 0, 1, 2? É porque ele entra na função e ele sabe que a primeira vez que ele entrar é 0. E ele guarda isso. Quando entrar a segunda vez, ele se yield aqui e diz para ele que o valor próximo agora é 1. Quando ele entrar pela terceira vez, ele vai dizer, olha, esse cara aqui é 1. Então você vai somar com 1, vai virar 2. Então essa é a função do yield, certo? Essa é a função geradora em cima, tá? E embaixo você tem a iteração sobre a função geradora, certo? Então, os geradores são maneiras personalizadas de você tratar cada elemento da lista sem que você necessariamente gere a lista inteira. Isso, no começo, assim, não parece ter muita utilidade,
Porque as listas que vocês vão usar são poucas memórias que vocês usam, mas quando a lista for muito grande, os arquivos tiverem um conteúdo muito grande, aí você precisa trabalhar elemento a elemento para não ocupar muita memória. Aí o gerador vai ser mais útil do que um for, do que um while, entendeu? Você vai criar o seu próprio for ou o seu próprio while para em cima dele você montar a sua estrutura de repetição, né, de iteração, e não consumir tanta memória, certo? Então aqui nós temos um exemplo de como você monta uma lista usando geradores de maneira mais simplificada, né? Ao invés de criar uma função mais rebuscadas, né? Basta você usar como se fosse o list comprehension, tá vendo? Ó, x for x em range de 10. Se você trocar aqui o colchetes por parênteses, ele já entende que isso aqui é um gerador. Pronto, isso aqui é um gerador, não é mais uma lista, tá? E aí você pega e diz o seguinte, ó, agora eu vou criar uma lista do zero e vou dizer, ó, para y em gerador j, faça um append do valor da lista. Aí o gerador, o que é que ele faz? Ele vai rodar em cima de 0 até 10. Então você monta a lista que ele imprime no final. Essa mesma coisa a gente consegue de maneira simplificada, sem usar gerador, usando o list comprehension. Tá vendo? L, se eu só troquei aqui o parênteses por colchetes. Na hora que eu fiz essa troca, ó, o que aconteceu? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apareceu do mesmo jeito. Então tudo é lista. A diferença é que essa lista é montada mais simples com o list comprehension do que usando o gerador, tá? Com função de interação, né? Que é o for. Tá? Então isso aqui é mais para vocês compreenderem a comparação entre gerador e list comprehension. Tá? Porque você pode facilmente criar um gerador usando só aqui a sintaxe de parênteses. Agora, diferenciando aí para vocês verem com clareza, né, a sintaxe mudando de gerador para list comprehension. E era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Agora a gente vai à parte prática, que é vendo isso funcionar. Tá? Vamos tentar ser breves, para a aula não ficar tão extensa. Então você vem aqui no Jupyter Notebook, abre ele. Ele vai carregar uma máquina virtual que vai rodar o Python para a gente. Aí ele abre o Jupyter Notebook para você, né? E aí você vai aqui na pasta onde você tem seus arquivos, tá? E aí você vai e cria um novo Python, tá? Então esse novo Python você vai aqui File, Save As, né? Aí você pode chamar de Prática Aula 19. Pronto. Aí agora vamos ver na prática as coisas que a gente falou, né? Então, por exemplo, os números aleatórios, né? Como é que a gente importa um módulo? Então, você vem aqui import, aí o nome do módulo, tá? Random, dá Shift Enter, ó. Deu tudo certo, ele importa. Se você botar um nome errado, ó, ele já dá erro, não existe esse módulo. Então, importou, correto, beleza. Aí como é que eu chamo a função do módulo? Por exemplo, se eu quiser que ele me gere um número aleatório, ó, random.rangeInt. Se eu der só um tab aqui, ó, ele já mostra as funções. Deixa eu ver aqui. Aqui está escrito errado. Random.tab. Ó, todas as funções que o módulo tem. Tá vendo? A gente viu só algumas. Então o rangeInt aqui, por exemplo, ele vai me dar um valor randômico inteiro numa faixa, por exemplo, de 1 a 50. Aí eu dou Enter aqui, ó, e me dá o 17. Se eu chamar de novo aqui, ó, ele já me dá o 10. Certo? Outra função muito usada é a random, tá? Que é um número aleatório entre 0 e 1. Então random, você dá o tab de novo, ó. Clica no tab, ó, random, tá vendo? Aí você só abre e fecha, ó, entre 0 e 1. Tá vendo? Nunca vai ser o mesmo. Então, aqui são exemplos de funções aleatórias, né? A função type, vamos lá. Se a gente tiver um elemento que é um número, aí eu pergunto, ó, type disso, me dê um type de A. Ó, a gente sabe que é um número inteiro, ele vai dizer, ó, inteiro. Agora, se eu mudar aqui, ao invés do A, eu escrever 1.2, que é um número flutuante, ele vai dizer que é um float. Se eu disser que isso aqui é a palavra olá, ele vai dizer que é um string. Se eu disser que isso aqui é uma lista com 3 elementos,
Aí ele vai dizer, ó, opa, porque tem uma aparência aqui, um aspa. Ele dizer que é uma lista. Se eu botar aqui um parênteses antes e depois, ele vai dizer que é uma tupla, entendeu? Se eu criar uma função, ele vai dizer que é uma função de soma. Então, essa é a utilidade do type, para nos permitir montar conteúdos, entender com que objeto nós estamos trabalhando. Agora, montar uma lista, rapidinho, usando o list comprehension. Então, você é L, que é uma lista, abre e fecha colchetes, aí diz, ó, x for x in range de 10. O que ele vai fazer? Ele vai andar de 0 a 10, que o range é um gerador, tá? E vai pegar cada valor de x e montar na lista, e colocar na lista. Tá aí a lista pronta. Se você botar um range, por exemplo, só de 7, ele só vai ter até o elemento 7. No caso, até o 6, né? Porque o 0 é um elemento da lista. E aí você pode, por exemplo, lembra que a gente pode sofisticar a função? Eu posso dizer, ó, me traga o dobro, né? Aí ele já duplica a função, tá vendo? Cada valor que ele traz é duplicado. Você pode botar um if também, você pode dizer, olha, de 0 a 10 me dê os pares. Aí você bota um if aqui, ó, if x, aí o símbolozinho de módulo, que é o sinalzinho de percento, dividido por 2, se isso for igual a 0, quando o x dividido por 2 dá 0, ele é par, tá? Então, ó, ele traz os pares. Quando eu digo, ó, é diferente de 0, eu boto o operador lógico de exclamação igual, que é diferente, aí ele traz os ímpares, né? Então, é uma combinação do if com o for no list comprehension, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a lógica de objetos iterador, que é uma lista, por exemplo, é uma listazinha de 2 elementos só, 1 e 2. Ele é um elemento, ele não é iterável, tá? Ele sozinho não conta. Mas se eu disser assim, ó, transforme ela num elemento iterável, eu digo iter de L. Aí se eu chamar o i, aí agora, ó, i é uma lista que eu posso rodar em cima dela, tá? Ela é iterável. Então se eu simplesmente rodar aqui, ó, next, tá? De i, ele vai passar um por um dos elementos, ó. Next, ele sabe que o primeiro é 1. Aí se eu chamar o next de novo, ele vai saber que o próximo é 2. Tá vendo? Então assim ele vai passando por todos os elementos. Se você chamar o next de novo, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque você só tem 2 elementos na lista. Tá? Se a lista tivesse um terceiro elemento aqui, ó, a gente desse enter, chamasse o next de novo, ó, aí como eu rodei a lista tudo do zero, ele vai chamando um por um de novo, né? Aí estoura a pilha no último aqui. Então, eu teria que rodar do zero aqui, aí começar tudo de novo. 1, 2, né? Ah, é porque aqui não tá, é vírgula, eu botei ponto. Pronto, agora é certo. Ó. Então, 3 elementos agora. 1, 2, 3. Se eu chamar o next de novo, aí vai dar erro. Stop iteration, porque a lista só tem 3. Tá? Agora, se a gente quiser criar um gerador próprio, né, que eu fiz um next de uma lista, direto. Mas se eu quisesse que isso aqui fosse um gerador para chamar o next, aí eu crio a minha própria funçãozinha, que é a função que vai, vamos lá, função gera número, tá? Essa função ela não vai ter aí muita complexidade, tá? Gera número. Eu só digo, ó, ela começa no 0 toda vez que ela foi chamada. Aí eu digo, ó, while, ele entrar sempre, né? Enquanto for true, ele vai entrar sempre. Aí eu uso o yield, que é, como eu falei para vocês, é o return, né? Mas que garante a manutenção do valor do último i que foi usado. E o que eu quero que ele faça é só pegar esse último i e acrescentar ele uma unidade. Ou seja, uma contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É isso que ele vai fazer. E aí, ó, a função está criada. Aí eu digo, ó, g recebe a função gera número. Aí esse cara, ele é um gerador. Tá? Se eu botar aqui G e pedir para dar Enter, ele vai dizer, ó, isso aqui é um gerador. No outro, ó, era uma lista iterável. Né? Isso aqui é um gerador iterável. Certo? Aí se você jogar aqui, ó, next de G, aí ele vai chamar a função, né? E ao invés de rodar em cima de uma lista, ou seja, te mostrar um valor de uma lista, ele vai criar um valor. Ó.
A primeira vez, ele entra aqui dentro, é 0. Aí o yield guardou esse 0. Quando ele entrar a segunda vez, que é aqui, ó, segunda vez, ele entra já 0. Aí 0 mais 1 dá 1. Aí você dá, segunda vez, dá 1. O yield guardou que isso aqui, ele guardou na segunda vez que o i é igual a 1. Tá? Se você chamar aqui pela terceira vez, der Enter, ó, aí ele já pega o 1 mais 1 e dá 2. Aí ele já guarda isso aqui como 2. Entendeu? E assim ele vai montando para você. Tá? E aí, para finalizar, lembrando aqui, ó, que a gente pode criar uma lista usando duas metodologias diferentes. Né? Quando você usa isso aqui, ó, é um list comprehension. Tá? Vou até simplificar, vou deixar sem o if. Aqui é um list comprehension. Monta uma lista. Agora, se você só mudar isso aqui, vou chamar isso aqui de M, por exemplo. Aí agora, ó, bota... quem é esse M? Esse M não é uma lista, é um gerador de lista. Tá? Aí, para você montar a lista, seja ela qual for, você tem que criar ela aqui do zero e criar uma função para ficar chamando isso para você. Tá? Então, a gente, por exemplo, pode botar aqui... deixa eu ver aqui a melhor forma aqui. Lista vazia. Aí for i in no meu gerador é n. Né? O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o elemento, faça um append de m. Tá? Então, vamos aqui depois mandar ele mostrar a lista para nós. Opa! Eu acho que é o objeto que está equivocado aqui. Deixa eu pegar o exemplo que a gente colocou aqui para eu corrigir. Só um instantinho, pessoal. Pronto, pessoal, era esse aqui que eu estava tentando corrigir para vocês, ó, que estava só tendo um pequeno erro aqui, ó. Esse é o gerador, né? A lista está zerada, aí ó, for i em m, pegue a lista e faça um append do elemento, aí print a lista, ó. Tá? Vou criar o gerador aqui de novo, vou mandar ele executar a lista. Pronto. Era isso, pessoal, e obrigado pela atenção e parto para os exercícios.